Boa tarde, Jesus. Meu boa tarde, Pai. Pai, meu boa tarde. Obrigado pelo Senhor ter me chamado de manhã. Obrigado pelo Senhor estar comigo. Obrigado, Jesus, pela saúde, a proteção que o Senhor tem me dado. Obrigado, Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Pai querido, maravilhoso. Obrigado pelo meu café, viu? Pelo almoço, a janta, que nunca falte nada, e o lanche. Eu vou dar meu boa tarde, pedra preciosa. Cheguei, na paz de Deus. Eu quero dar meu boa tarde para vocês que estão em casa, para vocês que pegaram o feriadão. Meu boa tarde àqueles que estão no meio do trabalho. Boa tarde àqueles dentro do nosso Brasil, um grande axé para os nossos brasileiros. Lindo e maravilhoso que vocês é, gente, do lado daí. E eu só tenho que agradecer a Deus, pedindo as bênçãos todas do céu para nós. E eu agradeço a Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, por todos vocês que estão vocês do outro lado. Obrigado por ter me assistido, todos vocês. Eu estou um pouco rouca, mas faz parte da nossa vida. Isso é o de menos. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por você estar todo na minha vida, no meu caminho, na minha caminhada, junto comigo. É sinal que eu não estou sozinha, porque tem outros, as pedras preciosas do outro lado aí que estão me acompanhando. E eu só tenho gratidão por vocês e peço muito a Deus por todos vocês, que ilumine o caminho de vocês todo, que tenha muitas bênçãos, muita saúde e proteção do céu e do nosso Pai, Criador do céu e da terra, e de bons irmãos de luz que está aqui. Eu peço a Deus pelo emprego de vocês, que Deus protege, pelas suas casas. Aqueles que também não tiver casa, mas Deus entra com o poder dele e dê as bênçãos para vocês arrumar o dinheiro, para pagar os seus aluguel, pedindo a Deus por todos vocês, pelos seus filhos, por seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe. Que todos da gente é irmão, porque nós é irmão, porque é filho do Pai só. E só existe o Deus. Não tem dois deuses. Então, Deus está aí com vocês e Ele está aqui comigo. Bora rezar junto comigo, pedra preciosa. Pedindo a Deus pela misericórdia, a saúde e a proteção de nós todos. Porque quando nós estamos clamando por Deus, Deus está do nosso lado e está feliz com os filhos dele aqui. Porque Deus, Ele está em nossa casa, na nossa vida, na vida do nosso marido, esposo, filho e filha, neto, tudo. Jesus está dentro do nosso lado, da nossa família. A família sem Deus, ela não é nada. A família que tem Deus tem tudo. Nós que tem Jesus, nós tem tudo na nossa vida. Porque Jesus é a pedra preciosa que a gente tem. Sem Jesus, nós não é ninguém nessa terra. Porque Jesus está ligado no céu e na terra. A nossa vida está ligada no céu e na terra. Todos que estão aqui nessa pedra. As pedras preciosas aqui, né, em cima dessa terra. Então, Deus é tudo que a gente tem. Jesus Cristo é o nosso Salvador e é tão fofo, é tão lindo Jesus na nossa vida, gente. Eu vou falar para vocês, pela misericórdia de Deus, eu sou a pessoa mais abençoada por Deus.
mais abençoada por Deus. Por quê? Porque eu tenho Ele comigo. Então, eu peço a Deus pela minha saúde, pela minha proteção, pelas proteção dos meus filhos, do meu neto, meus consuletes, porque Deus, Ele vai chegar. Pode você não ver Jesus, mas tenha certeza da sua cabecinha que Deus está do seu lado. Ele está do seu lado. Às vezes o tamanho do problema que do dia a dia que tem, todos da gente, às vezes passa, fala assim, ô meu pai, eu tô com tanto problema, e como que eu devo resolver esses problemas? E aí Jesus está do seu lado, quem vai resolver sou eu, filha, meu filho, minha filha. É eu que vou resolver, porque eu tô com você e não vou abrir mão de nada dos meus filhos, Jesus não abre mão. Então, Jesus fechou a porta. Jesus, ele fechou a porta. E vocês ficam descabelados, tristes, chorando. Ah, Jesus, por que que eu não posso perder esse emprego? Essa porta não tem que fechar para mim. Você não sabe, mas Jesus sabe. Por que está fechando aquela porta? Porque ele vai abrir outra porta grande, valiosa, para você entrar e ficar na paz de Deus. Porque essa porta podia trazer problema gravíssimo para vocês. Então Jesus, para livrar vocês, fecha aquela porta e vai abrir outra. É o livramento de Jesus Cristo, nosso Salvador, na vida de vocês. Então Jesus fecha, mas ele vai abrir outra grande, boa, para vocês entrar. Então agradeça a Deus se o seu emprego chegou até aqui. Agradeça a Deus, porque ele abriu outra para você, boa. Aquela porta que ele fechou não era mais para você ali. Ia trazer problema e até a sua vida ali dentro daquele emprego. Você não sabe, mas Jesus sabe de tudo que passa com a gente e que vai passar. De nós tudo. Tá entendendo, gente? E aí, Jesus vai abrir outra bonita, que você vai sentir bem, que vai ganhar mais, que você vai ter liberdade, você vai ter força, você vai ter poder, você vai ter saúde, tudo maravilha. E Deus, o que é mais bom, é Jesus dentro dela com você. Tá vendo aí? Eu vou falar o que aconteceu com o rapaz. Ele é quase um filho meu para mim, com todo carinho e respeito. Ele tem 20, parece que é 23 anos. Beleza. Vocês querem saber, né? Eu vou lhe falar. Ele entrou no serviço que saía 11 horas da noite, entrava de tarde e saía 11 horas da noite. Mas ali, o lugar que ele estava pegando o coletivo, 2 coletivos para chegar na casa dele, era bem esquisito. A rua, sem casa, e é muito perigoso. Ele sair da empresa 11 horas, sem carro, para pegar 2 coletivos.
E ali ele estava vendo que não estava dando para ele porque ele estava chegando e riscando a vida dele por causa do emprego. E ali ele conversando comigo, e eu falei para ele, esse emprego não é para você mais. Encerre, fique em casa. Esse emprego não é porque você está arriscando a sua vida. Você pode alguém chegar e atirar de você e você perder sua vida por causa desse emprego. Deus vai preparar outro emprego melhor, que seja de dia, que você chegue em casa e saia de dia. Beleza? Ele falou, tá certo. E ele obedeceu a eu. Fique em casa. Fique em casa até o outro aparecer. Mas dessa semana aparece. Ele entregou o currículo. E o emprego que tanto que ele queria chegou nas mãos dele. A moça ligou, fez a entrevista e ele passou e ele está trabalhando no emprego que vai entrar 8 horas, vai sair cedo, de tarde cedo. Tá vendo aí, gente? E ele não descabelou não, porque ele foi do jeito que eu pedi para ele, do jeito que eu falei para ele. Porque ele estava arriscando a vida, chegava às 11h da noite. Era arriscado a vida, porque essa hora é tarde, quase ninguém vê ninguém na rua. Né? E o ponto que ele desce é longe da casa dele. Mas ele escutou, tomou os conselhos e está com outro emprego que está ganhando muito mais e está com Deus. Por isso que vocês do outro lado, Pedra Preciosa, quando perder o emprego, perder não. Essa palavra não existe, perder. Não, você ganhou. Sai de um que estava prejudicando sua vida, mas ganhou outro com Deus e os anjos do céu e os irmãos de luz, que vai ganhar mais e a porta é grande e bonita porque Deus está dentro com você. Então ninguém perde nada aqui. Nós que é filho de Deus, só tem a ganhar, nós não perdemos, de jeito nenhum. Nós ganha com Jesus, com o Espírito Santo, os anjos e os irmãos de luz que estão aqui da minha mesa. Tá vendo aí, gente? E aí, a mãe dele, conversando comigo, vendo isso, eu dar esse conselho pro filho dela, chegou junto. Falou, tá certo. Que maravilha. Que ela, a mãe já estava com a cabeça ardendo, doendo, já não dormia, preocupado com o filho. Tá certo, né? Então, tudo é no tempo de Deus. Não é no nosso tempo. Nós que tem que chegar com Deus, conversar com Ele, pedir a Ele, explicar para Jesus e colocar nas mãos de Deus. E espere pelo tempo de Deus, pela vontade dEle. Não é no nosso tempo. Tudo é a presença de Deus, é no tempo de Jesus. A hora certa Ele vai trazer. Se a gente colocar tudo na nossa vida nas mãos de Jesus, fique despreocupado, porque da hora certa Jesus vai trazer para nós.
Na hora certa, Jesus traz para nós. Ele vem e diz, olha minha filha, meu filho, está aqui sua bênção. Está aqui sua vitória. Assim como Jesus faz às vezes suspirar, salve, salve, salve. Jesus faz suspirar, a gente conversa, nós estamos se alimentando, nós estamos tudo na paz de Deus. Por momento, às vezes, um pouco mais fraca, de problema de doença, né? Mas tudo está no controle, tudo nas mãos de Deus. Então descanse em paz, que tudo está nas mãos dele. Ele vai saber a hora certa que ele vai trazer para nós. Então, quando a porta se fechar, fala assim, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Jesus, a sua força, as suas bênçãos, a sua saúde, a minha proteção que o Senhor me deu. Porque esse emprego, se eu sair desse emprego, é porque eu não merecia esse emprego. Porque lá na frente ia acontecer o pior. Então Deus ragastou, pegou você, trouxe, para outro emprego, santo e salvo. Com o poder de Jesus, com Jesus dentro, junto com vocês. Nada é pela causa. Lembre disso. Aqui nessa terra, nós é altas e baixas. De todos. Aquele que tem dinheiro, aquele que não tem. Todo mundo tem a vida altas e baixas. Momento bom, momento difícil. Mas nós vamos conseguir. Jesus tira das pedras os espinhos, a dificuldade. Jesus tira a usura, tira a inveja, tira a magia, tira a praga. Vocês acreditam que é pior que ter o que a gente passa do dia a dia? É as pragas que os outros invejosos jogam contra a gente? É, gente, as pragas. Porque a palavra tem poder para construir e para desconstruir. A palavra tem poder. Tem que pensar 10 vezes antes, voltar atrás, para falar uma palavra que não for certa, não fale. Que for agravar os outros, não fale. Porque ela vai agravar lá o outro, mas vai voltar para você. Então fale só palavra, corrige o que você vai falar para as palavras ser corretas. Boa. Para ser boa para Jesus, agradar Jesus, agradar os irmãos de luz e agradar próprio você mesmo dentro da gente. Para agradar também o outro que está ao nosso redor. Porque você sabia que Deus fica triste com a gente se a gente fazer o mal para os outros? Deus fica triste. Jesus, ele fica triste. Quando a gente fazer o mal para o outro, ou xingar, ou maltratar o outro, Jesus, ele fica triste com a gente. Então, para nós, para Jesus não ficar triste com nós todos, bora plantar o bem sem procurar quem? Vamos plantar o bem para nossos irmãos e para nós mesmos? Porque quando a gente está plantando o bem para os nossos irmãos, nós estamos plantando o bem para nós. E você sabe também que os irmãos de luz, ele fica triste? É, gente, ele fica triste. Quando a gente maltrata outras pessoas, os irmãos de luz também, ele fica triste. Porque não agrada a eles, porque ele reconhece, seja do lado da direita, seja do lado da esquerda. Todos eles ficam tristes. Quando a gente faz o mal para o outro, xinga, maltrata,
a gente fica triste. Eles ficam tristes pela gente. Mas aí, para eles não ficar tristes, nós temos que agradar para nós mesmos e o próximo que está ao redor da gente. Fazer o bem sem procurar a quem. É assim que nós temos que fazer. Aqui dessa terra. Porque Jesus, ele não quer nada de ruim para seus filhos. Jesus, ele não quer. Espírito que Deus vem ajudar nós na hora da precisão, na hora da dor. Mas Jesus, ele não visita a gente, ele não fica... ele fica com a gente nos momentos bons e nos momentos difíceis. Jesus, ele não afasta da gente. Isso aí é o que é o certo. Bem assim é os irmãos de luz, eles não afastam da gente quando a gente está bem e só socorre a gente, os irmãos, na hora triste, não. Ele fica com a gente no momento bom e no momento difícil, igual Jesus. Jesus, ele fica com a gente no momento bom e no momento difícil. E ele não abandona e nem sai da gente. Ele fica colado com a gente. Que é para nós ter força, coragem, saúde e proteção por Jesus. Bem assim os irmãos. Nós ter força com ele. E ele ajudar no dia a dia. Misericórdia. Tá entendendo, gente? Jesus é tudo que a gente tem. Coloque isso na sua cabecinha. Tire seus momentos, seus minutos, entra para o seu quarto e ora. Reza. Fale com Deus os minutos que você queira. Que é para Jesus chegar mais perto de vocês. Porque quando a gente está com Jesus, nós estamos no paraíso. Quando a gente está com Jesus, nós estamos no paraíso. Porque estamos junto com Deus. E é tão bom. E é tão gostoso. É tão maravilhoso estar do lado de Jesus. Jesus é a pedra mais linda que tem na nossa vida. Jesus, ele faz morada dentro do nosso coração. Jesus, ele faz morada dentro da nossa casa, com a nossa família, dentro do emprego. Jesus, ele faz morada dentro da gente. Misericórdia, misericórdia. Jesus é tudo que a gente tem. Ele é tão maravilhoso. Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus é a pedra mais linda que a gente tem. Os irmãos de luz é tão lindo, tão maravilhoso da nossa vida que não tem tamanho das bênçãos que Ele dá para nós. E todos ficam com a gente. Porque, que nem eu, eles nasceram comigo, então eles vão ficar comigo a vida toda. Porque se Deus visse que eu não merecesse Ele, Jesus não ia me dar. Jesus só me deu porque Deus viu que eu mereço. É assim é vocês do outro lado. Se você tem os seus irmãos de luz, é porque Deus viu que você merece. Se você não tem os seus irmãos de luz, é porque Deus viu que você não merece. Tudo é no tempo de Deus. Tudo é a vontade dele. Seja
no tempo de Jesus Cristo, nosso Salvador, no tempo dos anjos do céu, no tempo dos bons irmãos, no tempo do Espírito Santo. Não cai a folha do pau se Deus não conseguir. Não conseguir. Não cai. De jeito nenhum. Se Deus não conseguir, não vai cair. Ela é verde, fica seca, os pedacinhos, mas não cai. Essa é a vida da gente. Pode vir um botão de inimigo sobre nós, contra nós, mas se a gente está com Deus, quem será que vai poder com Deus? Ninguém. Pode vir um botão, um exército de pessoa contra nós. Mas Deus está comigo, está com vocês. Quem será contra Deus? Quando nós estamos com Deus, quem será? Ninguém. Ninguém tem o poder que de Jesus. Ninguém tem a força de Jesus. De jeito nenhum. Nós devemos agradecer a Deus por estar na nossa vida, que está com nós. Age um cristão nessa terra que não tem Jesus. Que tristeza para ele. Aquele irmão da gente que não tem Jesus. O que será que passa da cabeça dele? O que será que passa da vida dele? Parou para pensar? Aquele que não tem Jesus, o que será que ele é? Nada. Ele está aqui por viver, mas se não tem Jesus, ele está do lado de quem? Do inimigo. Então o inimigo já tomou conta dele. Porque aquele que não tem Deus, não reza, não clama, de Deus ele não tem nada. É por isso que eu peço a vocês que reze. Porque quando a gente reza o Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, o Credo, Salve Rainha, outras orações, Deus está junto com nós. Porque Ele está vendo a nossa reza. Bom, peraí, agora peraí um pouco. Quando a gente reza o Pai Nosso, nós oferecemos a quem? A Jesus Cristo. Não vai rezar de qualquer jeito e não oferece a Ele, não. Não oferece a seu anjo de guarda que protege você. Nós temos que rezar para o nosso anjo de guarda. E nós temos que rezar e oferecer a Jesus. Que é para Jesus proteger a gente. Uma prece que a gente reza é valiosa. Entrega para Jesus, entrega para o nosso anjo de guarda, protegendo nós. Agora, se você rezar, eu vou rezar o Pai Nosso e pronto. Não oferece ao anjo de guarda, não oferece a santo nenhum, não oferece a Deus. E aí agora, peraí. Vamos rezar com fé, proteção de Deus, dos anjos do céu, do Espírito Santo, dos bons irmãos de luz, oferece a Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Pai lindo, maravilhoso, e o anjo de guarda da gente. Você pode rezar, oferecer o preto velho, uma preta velha, Corme Damião, os caboclos, meu pai Oxóssi, meu pai Ogum, meu pai Oxalá, meu pai Xangô. Tudo, quando vocês rezam, ele vai pegar a benção e vai botar alegria, saúde e proteção para todos de vocês, para todos da gente. Gente. Nós não vamos viver aqui nessa terra sem rezar, não. Embora que eu falo para vocês que tem cristão aqui no meio da gente nessa terra
Não é só um, nem dois, nem três, nem cinco. Milhões. É que a gente não sabe. Mas tem milhões que não vai na igreja, que não reza. Para eles, não sabe que Deus existe. Ele só sabe o que o dinheiro existe na vida deles. Porque os tempos aí para trás, eu recebi o filho e o pai de Brasília. Eu já falei isso aqui. Que ele estava ruim e o filho trouxe para passar por mim, para ser rezado, e o filho também. O filho mora aqui de Goiânia, mas o pai mora em Brasília. Ele nunca rezou, nunca foi numa igreja, nenhuma igreja. E ele sabe, nunca chamou o nome de Deus em nada que ele faça. E agora chegou a idade, chegou a doença, mas mais o que tinha nele, eu vou falar para vocês. O grande pecado de ele não conhecer Jesus na vida dele não conhecer Jesus na família, na casa dele, no dinheiro que Deus deu para ele, o suor que ele trabalhou. Lembrando que eu falei para ele que Deus ele só estava vivo por causa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Pai. E ele falou para mim, gente, que ele era incrédulo dessa palavra que ele falou para mim. E ali, quando eu falei para de Deus, que ele suspira, que ele come, que ele dorme, que ele trabalha, que ele hoje é esse homem, quem fez nascer, quem fez se gerar no ventre da mãe, foi Jesus Cristo, nosso Salvador. Não foi homem dessa terra que deu a vida para ele, não foi ninguém. Foi Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Pai, maravilhoso que é Jesus Cristo na nossa vida. Então, ele estava em pé e se ajoelhou na minha frente e pediu perdão a Deus, enquanto tenha tempo. Eu falei, o senhor se ajoelha e pede perdão a Deus, enquanto tem tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. E quando ele pediu perdão a Deus, que se ajoelhou, que pediu, nosso Pai, Criador do céu e da terra, a vida dele fez assim, ó, rápido para cima. A saúde, a doença curou. Tudo dele ficou bom. Ele não é mais aquele homem incrédulo que tinha quase 63 anos. Desde o tempo que nasceu. Hoje ele é o homem, graças a Deus, a mim, que eu ensinei que era o pai dele. Porque o pai dele era o mesmo da gente, todos da gente. Que ele não ia de lugar nenhum. Ele, se ele fosse do jeito que ele foi, que ele estava, ele só ia cavar a terra e enfiar dentro, próprio casmão. Então ele aqui, ó, conseguiu e salvou, se salvou. E ele falou para mim que nunca mais vai deixar de falar com Deus, de rezar com Deus. Tá entendendo? É desse jeito, gente. Então, tudo com Jesus, nada sem Deus. Tudo com Deus, nada sem Ele. Vou deixar aqui meu coração, vocês deixam o seu para mim. Pega esse dedinho, aperta aí, fazendo favor. Eu me chamo Laíde, sou a mesedeira com muito amor e carinho e respeito. Se vocês quiserem a reza ou a cura, procura a mim. Manda o álbum, eu vou lhe atender com o maior carinho, com o maior amor. Eu vou ficando por aqui, amanhã até mais. Fica com Deus e até amanhã.